Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje tá até estranho nesse título, resumo do quê? Mas é um resumo de história de alguns vídeos que eu já gravei aqui, mas é um resumo muito geral. É resumo dos governos Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, a Nova República e, por fim, a gente ainda vai falar um pouquinho de descolonização afroasiática e movimentos sociais e direitos civis entre 1950 e 1990. O regime militar instaurado em 1964 entrava, a partir de 1968, num momento crucial. Como assim? A sociedade, intelectuais, artistas, políticos da oposição e o movimento estudantil se mobilizavam em grandes manifestações por todo o país, sofrendo com isso violenta repressão. Diante das pressões, o governo militar reagiu, decretando o Ato Institucional número 5, poderoso instrumento que concedeu ao Costa e Silva poderes totais para reprimir as oposições. O movimento sindical atuou contra a política repressiva nos governos militares do Brasil pós-1964. As grandes greves operárias de Contagem e Osasco defenderam, entre outras causas, o fim do arroxo salarial. Muitas pessoas que viveram, na realidade, no período da ditadura, podem ter construído opiniões favoráveis a ela, manipuladas pelas próprias estratégias de comunicação do regime. A censura aos meios de comunicação e os métodos empregados para desviar a atenção dos problemas sociais estão entre os fatores que explicam por que alguns brasileiros que viveram no período da ditadura conheceram pouco as atrocidades cometidas por ela. A possibilidade de perceber o autoritarismo do período militar foi maior para aqueles cidadãos que ou conheciam pessoas que foram perseguidas por ele, ou sabiam por experiência anterior e por leituras das técnicas utilizadas pelas ditaduras, ou então analisavam e comparavam criticamente os fatos observados e as informações recebidas. E essa junta militar aqui? Bom, preocupado com o retorno à legalidade, Costa e Silva confiou ao vice-presidente Pedro Aleixo a missão de fazer uma nova Constituição. Essa segunda Constituição estava pronta para ser assinada quando o presidente, em agosto de 1969, teve uma súbita enfermidade e aí ele teve que se afastar do cargo. No mesmo ano, uma junta militar composta pelo general Aurélio de Lira Tavares e pelo brigadeiro Márcio de Souza e Melo, assumiu o poder em lugar do vice-presidente Pedro Aleixo. Em setembro, a ALN, a Aliança Libertadora Nacional, sequestrou o embaixador norte-americano Charles Elbrick, exigindo a libertação de presos políticos, e isso agravou ainda mais a crise política. A junta militar considerou extinto seu mandato, indicando o general Médici como seu sucessor e o almirante Rademacher como vice-presidente. E aí, em dezembro desse mesmo ano, Costa e Silva morreu de um infarto. Governo Médici. Assim que o Médici assumiu, entrou em vigor a emenda número 1 na Constituição. Essa emenda dava poderes ao executivo. O presidente podia governar por decreto-lei. E é outra característica do governo Médici, milagre brasileiro. Bom, o milagre brasileiro no regime militar se caracterizou pelo processo de crescimento da economia brasileira durante o período de 1968 a 1973, no regime militar, onde a economia teve um crescimento médio anual de 11%. Além disso, houve o incremento das exportações e o aumento da entrada de capitais estrangeiros. Foi um período de euforia econômica, mas que comprometeu a economia do país no período seguinte, porque aí no período seguinte teve uma grave crise econômica. A guerrilha do Araguaia foi um movimento guerrilheiro vinculado ao PCdoB que contou com o apoio da população local do Pará, sendo considerado pelo general Hugo Abreu, comandante das tropas enviadas para sufocar a revolta, o mais importante movimento armado já ocorrido no Brasil rural. Após 20 anos de regime militar
constatou-se a existência de maior concentração de renda, maior desigualdade social e considerável crescimento do endividamento externo. A tortura foi um instrumento da política repressiva, estando presente nos porões da ditadura. Brasil, grande potência, ninguém segura este país, pra frente Brasil e ame-o ou deixe-o, foram exemplos de manifestações ufanistas da propaganda oficial do regime. O general Ernesto Geisel, candidato da Arena, venceu facilmente o representante da oposição. O novo presidente iniciou o processo de flexibilização do regime através de sua política de distensão, que previa uma série de alterações parciais. Seu objetivo era atenuar as tensões decorrentes do exercício do poder sob regras tão autoritárias, alargar a base de sustentação do governo através da cooperação de setores da oposição. Durante esse governo, ocorreram retrocessos nesse processo, representados pela imposição do pacote de abril e pela Lei Falcão. A Lei Falcão foi uma lei, o pacote de abril e a Lei Falcão foram leis com diretrizes gerais para a campanha eleitoral. A política de distensão no governo Geisel visava amainar a tensão política entre governo e oposição. O que é amainar? É acalmar, apaziguar. Então, a política de distensão do Geisel queria acalmar a tensão política entre governo e oposição. A reforma partidária que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no governo Figueiredo, tinha por objetivo quebrar o domínio, o monopólio que o PDB exercia na oposição, fragmentando-o em inúmeros partidos e evitando a sua ascensão ao poder. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Sobre Nova República, medidas tomadas por Sarney. Quais as medidas tomadas por Sarney para conter a crise econômica? Então, Sarney tomou algumas medidas para conter a crise econômica, dentre elas, a adoção de uma série de planos para conter a inflação por meio do congelamento de preços e salários. Principais características da Constituição de 1988. Garantiu a volta da democracia com a ampliação do direito à participação política da sociedade civil por meio do voto direto, universal, a partir dos 16 anos e para analfabetos. Qual a importância histórica da Constituição de 1988? A Constituição de 1988 representou o fim definitivo do regime ditatorial por meio de amplos direitos de cidadania. A chamada década perdida no Brasil foi marcada por grave crise econômica, pela transição para o regime democrático, pela gradual normalização das instituições políticas próprias da democracia, pelo fortalecimento dos movimentos sociais e civis e pela efervescência cultural. Características do momento histórico em que a Assembleia Constituinte de 1988 foi convocada e características da carta que ela elaborou. Vamos lá. Então, momento histórico da Constituinte de 1988 foi o fim da ditadura civil-militar e reordenação do Estado brasileiro no contexto da nova república. Agora, características da carta que a Assembleia Constituinte de 88 elaborou. Ampliação dos direitos de cidadania, maior participação do povo no processo político, né, projetos de iniciativa popular. Qual a relação entre a ONU, a Guerra Fria e a descolonização afroasiática? O processo de descolonização afroasiática se apoiou na autodeterminação dos povos, apoiado pela ONU, e abriu um novo espaço de disputa entre os blocos da Guerra Fria. Qual a relação dos Estados Unidos com o processo de descolonização? Terminada a Segunda Guerra, os Estados Unidos apoiaram de uma forma geral o processo de independência de países afroasiáticos, defendendo o direito à autodeterminação dos povos, mas sempre que os interesses capitalistas estiverem ameaçados, intervieram militarmente, como na Coreia, Vietnã e Laos.
Que mecanismos, que ferramentas o Gandhi usou na luta pela independência da Índia? Gandhi defendia a desobediência civil e a resistência pacífica, né? O Gandhi, então, ele pregava ideias nacionalistas, ele promoveu boicotes à Inglaterra para alcançar a independência da Índia. O Vietnã teve emancipação, né, independência após a Conferência de Genebra e adotou o regime socialista no norte. Os Estados Unidos provocaram a Guerra do Vietnã para impedir a unificação sob o governo socialista de Ho Chi Minh. Na Conferência de Bandung, os países afro-asiáticos determinaram que as grandes potências não interviriam em seus assuntos. Então, o que foi a Conferência de Bandung? Uma reunião de países africanos e asiáticos para formar um bloco de oposição ao colonialismo e à interferência dos Estados Unidos e da União Soviética no processo de descolonização. Por que a Conferência de Bandung, na Indonésia, se posicionou contra a interferência dos Estados Unidos e da União Soviética no processo de descolonização? Porque ao apoiarem a descolonização, criava-se uma nova espécie de dominação no contexto da Guerra Fria. Qual a relação entre a ONU e a descolonização afroasiática? Uma das ideias que norteou o nascimento da ONU foi a defesa da autodeterminação dos povos. Mecanismos e órgãos foram criados para apoiar as novas nações. A autonomia de países africanos, asiáticos e latino-americanos em relação aos Estados Unidos e à União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial caracteriza a formação do Terceiro Mundo. Vou voltar. Terceiro Mundo, então, o que caracteriza a formação do Terceiro Mundo? A autonomia dos países africanos, asiáticos, latino-americanos em relação aos Estados Unidos e à União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Assolado pela miséria, superpopulação e pelos flagelos mortíferos da fome e das guerras civis, a situação de praticamente toda a África, todo o continente africano, é um momento catastrófico. Isso decorre da herança combinada de tribalismo e colonialismo que redundou na formação de micronacionalismos incapazes de reconstruir antigas formas de associação, bem como de construir novas. A situação de instabilidade na África é o resultado de diversos fatores históricos, dentre os quais destacamos o acirramento das guerras intertribais no processo de descolonização que não respeitou as características culturais do continente. O mundo pós-Segunda Guerra configura uma nova sociedade industrial urbana, onde tem o levantamento de problemas econômicos, sociais, políticos, culturais. Levanta-se também uma ameaça de guerra nuclear, juntamente com a miséria e a conscientização ambiental. Decorrente disso, resultam novas formas de participação política. Num contexto geral, nos anos 60, ocorreram manifestações de rebeldia dos jovens. E esses jovens criticavam o quê? A velha cultura, a velha moral burguesa, que era autoritária e patriarcal. E aí, como contracultura, surge o otimismo, a liberdade, o psicodelismo, sexo livre. Como que estava a França em 1968? Uma greve geral, confrontos com a polícia, 10 milhões de trabalhadores em greve. E aí veio o Charles de Gaulle. O Charles propôs elevação do salário mínimo, redução das horas de trabalho, menor tempo para aposentadoria. E, ainda no contexto da França, em 1968, houve o esvaziamento político do movimento. Agora, em maio de 1968, no mundo, até agora eu falei da França, né? Agora no mundo, a gente teve a Primavera de Praga, que foi uma tentativa de liberalização interna, sofreu repressão soviética. Aí, além dessa Primavera de Praga, teve Olimpíadas no México, caracterizada por movimentos estudantis que reivindicavam melhores condições de vida. E aí teve também o massacre de
perdão, não sei falar direito esse nome. O massacre de Tlatelolco, acho que é assim. Então, em 1968, manifestações contrárias aos gastos com a Olimpíada no México e reivindicando melhorias sociais foi reprimida de forma violenta no que ficou conhecido como Massacre de Tlatelolco. Qual foi o movimento responsável por desencadear uma verdadeira revolta da juventude em maio de 1968? Então, uma revolta de estudantes franceses que questionavam o establishment capitalista e deram início à chamada contracultura. Qual o nome da principal representante do movimento feminista do século XX? Simone de Beauvoir. Primavera de Praga foi a tentativa do governo tcheco de cortar relações com a União Soviética. Esse esforço foi sufocado pelo Pacto de Varsóvia. Qual a importância da Conferência de Bandung para o início da descolonização da África? Os participantes do evento, da Conferência de Bandung, defenderam o não alinhamento aos dois grandes blocos e a autonomia das nações emergentes da África e da Ásia, condenando o imperialismo e o colonialismo.